para cá comigo, nós vamos continuar falando dos idosos. A Daniela está aqui hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. E nós precisamos ter cuidado na hora também de contratar pessoas que deem uma atenção maior e que sejam profissionais. Eu falava até no começo com a Fran, que hoje nós temos cursos específicos de preparo para essas pessoas, né, Dani? Eu acho que isso é importante a gente falar. Claro que a família cuidando com amor, tudo bem, mas tem pessoas que precisam de um pouco mais, que cada um tem a sua vida, né, Dani? E como é que eu faço para não... Porque eu estou pensando também que eu acho que o cuidador, ele pode ser Você estava ouvindo a nossa conversa, eu acho que o cuidador, ele pode ser um caminho muito importante também para evitar que esse idoso caia numa depressão, se sinta sozinho demais, não é, Dani? Exatamente, exatamente. O papel do cuidador hoje em dia não é mais como um acompanhante, como antigamente, né? Hoje em dia, os cuidados com os idosos, principalmente por conta aí até da própria depressão, né? Do próprio suicídio, hoje é muito maior. Né? Então hoje a gente tem que prestar atenção nos sinais e às vezes uma pessoa especializada tem mais distinguir melhor, essa visão, né, do que uma família, do que de repente a filha, né, acha que aquilo ali pode ser só uma fase, de repente não é. Um profissional, ele bem qualificado, ele bem preparado, ele vai estar ali para amparar a família, amparar a equipe médica, de enfermagem. Enfim. Ô Dani, eu tenho que contratar um cuidador só quando a pessoa está acamada, tem dificuldade de se movimentar ou está velhinha demais. Uma pessoa que já tem, vamos supor, mais de 70 anos, que tem algumas dificuldades, ela já pode ter uma pessoa junto, um cuidador? Keila, é assim, a primeira indicação é a orientação médica. Né? Médica de uma equipe de enfermagem, de fisioterapeutas, enfim. Porque pode tudo começar com um simples esquecimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, o Alzheimer. Um dos principais sintomas é o idoso acabou de comer, ou o idoso, ou um jovem senhor, nós temos casos aí de 45, 50 anos, ele acabou de comer e ele fala assim, eu estou com fome. E ele vai ficar pedindo a comida porque ele não se lembra que ele já não comeu. Se lembra. E ele tem isso, ele vai sentir a fome. Ele vai sentir a fome e ele vai ficar falando, eu quero comer, eu quero comer. Então nem sempre é por conta de uma queda, nem sempre é por conta de uma cirurgia. Existem N fatores. Né? É por isso que eu falo, hoje em dia, o acompanhante, aquele que vai só ao cinema, que vai ao shopping, que vai ao consultório... É o acompanhante literalmente. Literalmente. É aquele que pode levar a pessoa para baixo e para cima, desde que a pessoa não tenha um problema de saúde. Exatamente. Se a pessoa tiver um problema, não só como Alzheimer, um outro tipo de deficiência, ou algo especial no sentido mental, ou de mobilidade, é um cuidador. Quando a pessoa está bem, só está mais velha... Daí é um acompanhante, não precisa ter essa especialização. Precisa ter um cuidado, mas não uma especialização para identificar isso. Exatamente. Então, é por isso que existem esses cursos de preparo para cuidadores, né? Pode ser também um cuidador familiar, né? Mas o cuidador familiar, ele vai cuidar aqueles casos que nós chamamos de baixa complexidade. Que é o comecinho do esquecimento, que é simplesmente um risco de queda, porque tem muito tapete em casa. Então, de repente, o cuidador familiar, ele pode. Agora, um profissional já é um caso à parte. Dani, e como é que eu faço para contratar alguém que... Porque hoje também existe uma grande preocupação nos maus tratos, né? É cada vez... Como a gente tem uma expectativa de vida maior, obviamente tem mais idosos. E também tem mais gente curiosa maltratando esses idosos, né? E muitas vezes a pessoa já contrata justamente para ele ter alguém para cuidar dele enquanto os mais jovens trabalham. Exatamente. Tem alguns sinais aí na pessoa que eu preciso atender, ou que eu preciso atentar, ou é melhor contratar através de agências mesmo? Olha, agenciamento é bem complicado porque você agencia e todo o trabalho é seu, né? Então, você vai contratar... Olha, Dona Maria, eu preciso de um cuidador para estar cuidando do meu pai, porque meu pai ele está acamado, precisa de troca de fraldas. Certo. Porém, o controle não vai existir.
Então, as empresas hoje, elas existem para fazer esse controle para você. Porque, digamos, que o primeiro cuidador que eu mandei para o pai dela não foi aquele que se adaptou. Porque o idoso também tem muito isso, de não se adaptar com o profissional, né? Às vezes não aconteceu aquela empatia. Entendi. Né? Então, ele vai começar a pegar algumas cismas, né? Então, a gente precisa estar trocando. A gente precisa entender o quadro dele para ver que perfil que a gente coloca. É porque essa pessoa é boa, mas não combina com o outro, né? Exatamente. Pode ser que ele seja bom. Eu faço isso como, Dani? Isso é através de uma seleção, né, que as empresas têm com psicólogos, entendendo o perfil do cliente, né? Hoje em dia a gente não chama mais, né, do paciente. Né? Tá. Ele é o cliente, né? Então a gente tem que até tomar cuidado com isso para que a própria pessoa, o assistido, para que ele não se sinta doente. Ah, eu vou precisar de um cuidador na minha casa, eu estou doente. Muitas vezes eles não aceitam. Então existe todo um preparo por trás disso, né? Existe um preparo para que ele não se sinta às vezes, por exemplo, eles não querem que se vista de branco. O cuidador? O cuidador. Eles não podem... E daí, se ele não quer, isso é uma coisa que ele pode... É uma particularidade. Assim, não quero, isso, pronto, não você tem razão. Não quero. Então, eu tenho que... Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que ter dois cuidados que são os mais importantes. O primeiro é saber a procedência dessa pessoa. Exatamente. Se realmente ela é capacitada para isso. Isso. E o segundo é fazer com que o perfil dessa pessoa combine com o perfil do idoso que ele vai cuidar. Exatamente. O que não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou ruim. Não. É só aquela história de bater os dois e dar certo. Exatamente. A empatia mesmo, também é importante. Isso, mas também tem que ter a técnica. É aquilo que eu falei. E também tem que tomar cuidado, porque senão o idoso pode achar... Como ele não quer ninguém para cuidar dele, ele pode falar, não gostei de ninguém. Exatamente, Eu já acontece vi esse muito. caso, acontece muito. Ah, esse fulano não dá. Quando você percebe, na verdade, não é porque não dá, é porque ele não quer ninguém cuidando dele, ele acha que não precisa. Existem então, tem que atentar também para esse detalhe. Existem muitos idosos que mandam o próprio cuidador embora. Pode ir embora, minha filha já está chegando. Fica tranquila que eu não estou precisando, não. Exatamente. Não precisa de babá. Eu já peguei casos, no caso do cuidador ficar na porta, olhando na porta, e ele achando que estava sozinho. Né? Porque, querendo ou não, eles têm a certa consciência e querem retomar essa autonomia que eles não tinham, né? Aliás, que eles tinham e que agora, eles, por ser se sentido cuidados, né? Principalmente com aquela pessoa vestida de branco, de jaleco. Dá a impressão que está vigiando, né? Dá a impressão que eu estou dentro de uma clínica, de um hospital, que eu estou doente, que tem 24 horas uma pessoa em cima de mim. E vamos supor, se o médico fala que esse é o melhor caminho, daí eu tenho que preparar esse idoso também para essa nova fase? Precisa. Porque tudo bem, mesmo que a pessoa tenha Alzheimer, se ela está começando, ela tem alguns picos de esquecimento, mas no geral ela está sabendo o que está acontecendo. Sim. E a pessoa que tem uma falta de mobilidade, mais ainda, ela não está andando, mas o raciocínio está normal. Então, antes de tudo isso, de pegar e já começar a fazer essa seleção, é ideal que eu converse com essa pessoa e tente explicar para ela da necessidade dela ter alguém ali junto? Sim, a família é muito importante. Para ver se ele aceita sem maiores traumas. Normalmente o médico já conversa, né? Mas no caso de Alzheimer, por exemplo, a gente nunca pode falar que ele não tem a consciência, que ele já é esquecido de tudo. A gente nunca sabe a consciência dele. Não. Infelizmente, o Alzheimer não dá para ter essa noção. A gente nunca sabe. Então, a gente nunca pode tratar ele como um simples idoso esquecido, porque a gente não sabe até que ponto está a consciência dele. Então, o próprio médico, durante uma alta hospitalar, ele vai conversar, a equipe de enfermagem vai conversar, e a família também tem o papel de conversar. Só que a família, na visão do paciente, do cliente, no caso, é diferente. Todo mundo quer me largar aqui, todo mundo acha que eu sou um velho, que eu sou um fraco. Ninguém gosta mais de mim, então estão terceirizando os cuidados porque não querem saber de mim. E entra aí, né, o que a nossa colega estava falando sobre a depressão. Ele não pode se sentir isolado. Nem rejeitado, né? Nem rejeitado, né? Por conta que contrataram alguém para cuidar dele. Não, ele tem que se sentir protegido. A família tem que, olha, eu preciso trabalhar, eu tenho os meus compromissos, então o senhor está aqui com o cuidador Pedro, para ele cuidar
do senhor no meu lugar. Enquanto... Ah, tá. Só para a pessoa se sentir melhor enquanto eu trabalho. Exatamente. Ô, Dani, por exemplo, existe alguma restrição, alguma recomendação no que diz respeito ao sexo? Se for um idoso que é homem, é melhor que o cuidador seja homem? E se for uma mulher, é melhor que seja mulher? É muito relativo, né? O que acontece, Keila? Existe muita questão, por exemplo, quando são em casais. Mora o marido e a esposa. Às vezes a esposa não quer uma mulher porque ela tem ciúmes do marido. Então ela não quer uma mulher... Tem 50 anos de casado. Trocando a fralda do marido dela. Ajudando o marido dela no banheiro, tudo isso é coisa dando que tem que banho. pensar também antes de contratar, né, Dani? Exatamente. Né? Então, o caso do homem é a mesma coisa. É porque eu estou te falando isso porque eu sempre penso, a pessoa que tem uma dificuldade, como você falou, de trocar fralda, de dar banho, essas coisas, eu tenho a impressão de que o homem, como ele é mais forte, facilitaria o trabalho independente do paciente ser um homem ou uma mulher. Mas isso pode dar problema. Pode. Mas assim, existem técnicas, né, que nos próprios cursos preparatórios... Que as mulheres também dão conta do recado. Eu dou conta de 1,80 m. Menina. Então tem técnicas específicas. Existem técnicas, né, específicas para você pegar da cadeira de banho, para colocar no vaso sanitário, para colocar na mesa de jantar. Outra coisa importante é não tirar ele. Se ele tem a mobilidade de comer sozinho, deixa ele comer sozinho. Não tirar do convívio, né, Dani? Não tira ele do convívio da família. Se ele tem o costume de comer às 8 horas e dá para fazer aquele café da manhã às 8 horas, não tire ele do convívio. Nunca. Né? Só que isso é toda uma equipe que vai orientar. Entendi. Porque a pessoa, o cuidador, o profissional ou o familiar, né? Porque existe o cuidador familiar também, ele vai querer fazer do jeito dele, que ele acha que é melhor. E não é assim. Olha, eu vou te falar, eu acho tão importante isso, se a gente tivesse... É uma pena que a gente não tem um sistema de saúde eficiente e também os convênios a gente não pode contar. Porque se você for pensar bem, você que está na tua casa, se você não tem um idoso em casa, você conhece alguém que tem. Porque como essa população está crescendo muito, a gente encontra muitas pessoas nessa situação. E mesmo essa coisa da mobilidade, da pessoa poder sair um pouquinho, dar uma volta com alguém que possa socorrê-lo imediatamente, não só a pessoa para passear com ela, mas alguém que pode facilitar a vida desse idoso para que ele tenha essa socialização, é muito importante. Mas infelizmente nós não temos cobertura de convênio e não temos essa possibilidade de ter. Você tem que contratar mesmo. Mas eu acho que é um investimento na saúde mesmo e na longevidade. Porque se você for pensar bem, depois de uma certa idade, todo mundo precisa de ajuda. Porque na verdade a gente precisa de ajuda o tempo inteiro. Nós não fazemos nada sozinhos. O fato de estarmos mais novos faz com que a gente tenha essa mobilidade, essa possibilidade. Exatamente. Mas a pessoa mais velha, se fosse pensar bem, todo mundo teria que ter, né, Dani? Todo mundo. Independente de ter Alzheimer, de não ter, de estar numa cama definitivamente. Não, a pessoa que já está mais velha, ela tem os reflexos alterados. Né? Então, são várias coisas que são pequenas, mas que podem causar um problema enorme se houver uma queda, se houver qualquer coisa que aconteça, se tomar um remédio errado. Pessoas que tomam muito remédio, às vezes esquecem, confundem. Então, se tem alguém para cuidar, seria muito melhor e sinônimo de qualidade de vida mesmo na velhice, né, Dani? Sim, sim. Infelizmente, assim, algumas operadoras de saúde, eles exigem que aquele profissional, aquele paciente, saia do hospital realmente só com um cuidador. Mas isso são casos extremos, são né? exceções. Ô, Dani, quanto que, em média, uma pessoa gasta para ter um trabalho, para ter um serviço dele? Depende da idade, depende do problema que a pessoa tem? Depende da carga horária da pessoa. Uma pessoa, vamos supor que trabalha o dia inteiro, das 8 às 5. Das 8 às 5 é um horário comercial. Certo. Né? Eu estou pensando numa pessoa que tem a família, mas a família trabalha nesse horário e não quer deixar o idoso sozinho. Você fala pela empresa, né? Por uma empresa... Uma média. Uma média de 3 mil. Que é uma média normal desse tipo de trabalho. Exatamente. E à noite um pouco mais caro, até por conta do adicional e tudo. Adicional noturno, né? Muitas empresas, eles oferecem alimentação. Às vezes não, 90% das famílias que eu trabalho aí,
As pessoas preferem que eles sentem com o cuidador, sentem com o idoso na mesa e comam junto com ele, porque ele acaba se tornando da família também. A pessoa que fica ali, se combinou com ele, nunca mais sai dali, Não né? sai. Eu tenho paciente já há mais de 5 anos. E também tem a segurança de você saber que é alguém que a pessoa gosta, porque se gosta é porque não está maltratando. Não está maltratando. Já não é igual a criança, né? Se a criança, a babá se aproxima, a criança fica feliz, você já sabe que porque está sendo bem cuidado, Exatamente. Né? Olha, eu vou deixar os contatos da Dani para você, porque eu acho muito importante que nós comecemos a realmente a entender da necessidade. Pode ser que você não tenha condição de fazê-lo, mas normalmente o idoso tem mais parentes envolvidos nessa história. Tem vários filhos, tem pessoas próximas que você pode dividir essa despesa para garantir qualidade de vida para ele. E a gente muitas vezes se esquece mesmo deles. Não é se esquecer de não lembrar que ele existe, mas se esquece que eles envelheceram. Principalmente quando são pessoas muito ativas, você fala, mas para que vou fazer isso? Não tem necessidade. Sendo que você pode evitar muitos problemas, principalmente físicos, quando você dispõe de uma pessoa dessa maneira. Então converse com a sua família, para que você garanta essa qualidade de vida para a pessoa mais velha. Para que ela não se sinta desamparada, rejeitada, largada para o lado, porque já está velha demais, não tem mais utilidade, como a Fran falou, que é a grande maioria dos casos de suicídio começam dessa maneira, dessa rejeição. Então evite isso, porque eles fazem uma falta danada, né, menina? Sim. Nossa, meu Deus do céu, a gente só de pensar fala, Sim. Não é? Você convive com... Tem gente, por exemplo, você tem a pessoa com você a vida inteira, não sabe nem como é que vai ser sem ela. Não sabe. Né? E os idosos é isso, você convive com a pessoa tem 90 anos, desde que muito antes de você nascer, ele já estava aí, né? Daí você fala, meu Deus, como é que vai ser? Dá para ter vida eterna? Infelizmente não dá, mas que prolongue, que dá para prolongar muito hoje. O mais importante é ter a consciência que nós também vamos envelhecer. E passa tão rápido, né, menina? Olha, eu vou deixar os contatos então da Dani para você. Pelo site você tem mais informações dos cursos também que ela ministra para você se formar nesse sentido, para você ser o cuidador ideal. E você também tem ali as informações para entrar em contato com ela e contratar um cuidador que seja uma pessoa idônea mesmo e que vá de encontro com a necessidade do idoso que você pretende cuidar. Vida em Foco. Cuidadores.com.br está aqui na tela para você e pelo telefone você também tem mais informações no 3099-0498. Obrigada, viu, Dani? Uma alegria ter você aqui com a gente. Foi um prazer.